Bom dia, os irmãos que estão aqui na nossa igreja. Bom dia, você que está nos assistindo pela internet. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais esse privilégio de estarmos na Tua casa nessa manhã para Te cultuar, Pai. Senhor, que Tu possas estar dirigindo-nos, Pai, através do Teu Espírito Santo. Que tudo que façamos, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar nos trazendo agora a comunhão, possa estar o direcionamento, Pai, para que tudo aquilo, Senhor, que ouçamos também aqui, adorando o Teu nome, possa produzir em nós frutos para a eternidade. Abençoe cada lar, Pai, que irá acompanhar esse culto, cada vida, Pai, que está também nesse momento ligado nesse culto através da internet, possa estar abençoando cada um deles, Pai, no nome de Jesus, amém. Vou pedir a você que esteja nesse momento abrindo o culto aí, né? Que os irmãos que estão aqui na igreja, que podem estar abrindo, entrando no zap da igreja, né? E você que já está assistindo o nosso culto, você possa estar compartilhando esse culto com outras pessoas e assim ajudando no desenvolvimento desse trabalho. Nós vamos estar aqui fazendo o nosso compartilhamento. Eu vou estar entrando agora aqui, já tem alguns irmãos aqui que já estão entrando no nosso culto para participar do nosso culto ao vivo. Eu já vou participar, compartilhar com os meus grupos e a gente vai conseguir alcançar mais pessoas. Teve um namorado da Maiara que participou aqui do nosso culto. Ele gravou no nosso culto aqui um momento do culto e colocou no Instagram. E a gente vê o quanto é o alcance dessas mídias que nós temos agora da internet, né? E ele estava falando: tio, eu coloquei um pedaço do culto da igreja e teve mais de 5.000 visualizações na internet, no Instagram. Eu fiquei assim, bobo com o alcance, né? A gente não dimensiona, a gente não mensura aonde a gente consegue chegar com essa nova ferramenta, mas a gente tem usado ela para a honra e glória do nome do nosso Deus, né? É muito bom a gente poder pregar e saber que essa pregação vai continuar a falar, a gente cantar, vai continuar louvando a Deus durante muito tempo, né? Os irmãos que cantam e tocam aqui vão estar sempre participando do culto várias vezes, porque vai estar sempre sendo, né, visto outras vezes também. Os irmãos vão estar sempre intercedendo por esse culto. A oração que o irmão está fazendo aqui vai estar alcançando outras pessoas, e como é importante o nosso culto. Nós vamos estar nesse momento louvando a Deus, adorando com o primeiro cântico. Nós vamos estar de pé agora nesse momento, e o cântico é: basta uma palavra do meu Deus. Se o Senhor, Ele declarar algo, Ele mandar algo acontecer, com certeza céus e terras ouvirão aí a sua ordem, e assim estará estabelecido aquilo que Ele disser. Então, que Ele possa estar sempre liberando palavras de bênçãos sobre a nossa vida. O tempo e a distância não vão
Bíblia é um livro de promessas. A gente inclusive já pregou sobre isso. Então, se Ele tem declarado promessas às nossas vidas, nós temos que abrir os nossos corações e receber todas essas promessas que estão na sua palavra. Nós vamos estar nesse momento dando oportunidade aos irmãos que querem entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Se você está assistindo pela internet, quer contribuir também, já tivemos pessoas contribuindo. Você pode contribuir com o valor que propor em seu coração. Para isso nós colocamos a conta da nossa igreja. Não somos apelativos nessa questão, porque sabemos que é algo individual, mas se você quer ajudar nessa obra, você pode ficar à vontade. Vamos estar nesse instante lendo a nossa coluna de oração, e nós temos aqui a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet. Nós estamos continuando a orar pela Cláudia, filha da nossa irmã Sônia, que sofreu uma intervenção cirúrgica, pela irmã Nair, que também se recupera de uma intervenção cirúrgica na vista, a Marisa, amiga da Francisca, o irmão Wellington, o Luiz Henrique, o Carlinhos, esposo da irmã Jô, a Edmeia, mãe da Edir, e os irmãos Neucir e Edir. Eles foram lá para Campos também para dar ali um apoio à dona Edmeia, né? Porque eu acho que ela vai sofrer uma intervenção cirúrgica, né, Cristina? Então, o nosso irmão Neuci, ele pediu oração pela dona Edmeia. Nós temos também a Rosana Carrara, irmã do nosso irmão Wilton, que falou também que saiu do hospital, está se submetendo a um tratamento, precisa das nossas orações. A Adriana, o Anderson Silva, a dona Marlene, os irmãos Deusi, que está aqui com a gente hoje, que Deus abençoe. Dê um abraço também na nossa irmã Francisca, que nós temos sempre orado pelos irmãos. A irmã Maria Nazaré, a irmã Maria Elita, que ainda está internada, a Thaisa, o Carlos Mendes, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, bairro de São José, Maricá e autoridades. Eu não sei se é o meu microfone que está um pouco alto, aí os irmãos podem abaixar um pouquinho. Irmã Ivonete? Não. Ah, sim. Então, nós vamos estar colocando na nossa coluna de oração. Está onde? Ah, sim, sim. Então nós vamos estar orando pela nossa irmã Ivonete. Foi bom, eu não sabia dessa internação. Ah, sim, a Cristina está nos lembrando aqui, né? Já que ele está aqui na frente, também vamos fazer menção, né? Nosso irmão Jonatas, ele está fazendo aniversário hoje, então que Deus dê muitos anos de vida e continue te mantendo essa bênção aí. Eu coloquei uma mensagem lá na internet, é de coração. O irmão tem sido uma bênção aqui na nossa igreja, e eu acho que essa palavra que eu estou dizendo é uma palavra também que eu posso usar pela igreja, né? O nosso irmão é uma bênção aqui para a gente. Que Deus te abençoe, continue abençoando sua vida e a vida da sua família. Vamos estar louvando a Deus com mais um cântico. Entrego a Ti a minha oração. Não só a oração, mas toda a vida, né? Nós devemos colocar nas mãos do Senhor. Nós vamos estar nesse momento assim, nós vamos orar, tá? O irmão lembrou disso. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Pai, de poder trazer os nomes, Senhor, que estão precisando, trazer as necessidades que estão também sendo necessárias em nossa vida, ao Teu trono de graça. E nós fazemos isso, Senhor, diante do povo de Deus, diante da Tua igreja. E a Tua igreja nesse momento está reunida, Senhor, para adorar e para interceder. Pai, que as nossas intercessões possam chegar ao Teu trono de graça através de Jesus Cristo, Pai. E que Tu possas estar alcançando cada vida em cada necessidade. Toma, Senhor, a Tua igreja em Tuas mãos, cada pedido feito, e responde no nome de Jesus. Amém.
És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o Deus sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos estar fazendo a reflexão na palavra de Deus, no texto que está em Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25, na Nova Versão Internacional. E o tema da nossa mensagem é: quando as coisas parecem inexplicáveis. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa,
pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida. Aplica, Senhor, ela em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Quando as coisas parecem inexplicáveis, diante de algumas coisas que acontecem na nossa vida, diante de algumas perguntas que as pessoas fazem a nós, a gente meio que fica sem uma resposta, não é verdade? Quantas vezes a gente, como crente, a gente é indagado a alguma questão na área do sofrimento, né? Na área das dificuldades, em algumas situações até bíblicas, nós somos indagados, e a gente não tem uma resposta que ela supra as necessidades daquele que nos perguntou a respeito daquilo que é a sua indagação. A gente não consegue expressar, ou a gente não consegue dar uma resposta. Olha, em várias situações aconteceu isso comigo. Às vezes uma pessoa vinha me perguntar algo e eu não tenho como te explicar isso, porque isso é uma das coisas que nós só vamos ter conhecimento na eternidade, tá? Algumas coisas nós só iremos saber, nós só iremos ter conhecimento diante do Senhor. Senhor, por que isso aconteceu? E aí Deus estará nos dando essa resposta. Mas sabendo disso, eu já fico tranquilo, porque as minhas respostas estão guardadas, mesmo que elas estejam na eternidade, para eu saber as respostas, tá? Então eu fico tranquilo a respeito disso. Tem um texto bíblico que eu queria até ler, esse texto bíblico, que está em Deuteronômio 29, quando Deus fala o seguinte, Moisés fala o seguinte ao povo, falando ao povo: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. É Deuteronômio 29. Se os irmãos quiserem marcar esse texto, é importante para esse tipo de situação. Às vezes a gente não tem respostas para alguma coisa, e esse texto fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, algumas coisas, elas não vão ter a resposta mesmo, não vai ser do nosso conhecimento, porque elas não serão reveladas. Elas serão reveladas sim, na eternidade, mas aquelas que são reveladas, elas nos pertencem, nós temos que segui-las segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O primeiro tópico que eu queria abordar dentro desse tema, quando as coisas parecem inexplicáveis, nós temos que tomar cuidado com as nossas conclusões. O que estava acontecendo aqui com esse homem que a gente vê que era um homem justo? A Bíblia fala dele como alguém justo, mas ele estava tirando conclusões, e aqui conclusões equivocadas sobre o que realmente estava acontecendo. Quantos de nós não também incorremos nesse erro, né? Às vezes a gente começa a tirar conclusões precipitadas na nossa vida, e aí a gente pode vir a cometer um erro. Ele estava muito prestes a cometer um grande erro na sua vida, porque estava tirando conclusões precipitadas. Ele ficou com medo e chocado.
e querendo até o quê? Resolver aquela situação da melhor maneira, segundo, né, aquilo que era o conceito dele em resolver. Ele queria secretamente desfazer aquele relacionamento que já estava firmado com Maria. Ele já estava esposado de Maria, mas ele queria desfazer aquilo secretamente, para que ela não viesse a ser desonrada. Imagine se aquela sociedade descobrisse que alguma coisa estava acontecendo ali antes do casamento. O que queria acontecer? Maria seria o quê? Apedrejada. Apedrejada. Mas ele estava tomando todo o cuidado para tomar uma decisão na qual ela não fosse desonrada e também não sofresse um castigo. Que para ele era algo que não tinha explicação. Não tinha explicação. É interessante que quando se fala sobre a questão de Maria, ela ser ali abordada pelo anjo, se a gente vê nos outros evangelhos, o evangelho de João não toca nesse assunto, mas o evangelho de Lucas fala sobre isso, né? E o evangelho de Mateus também. Em Lucas, Lucas ele fala que Maria, ela foi abordada pelo anjo e foi comunicada que ela seria ali envolvida pelo Espírito Santo e ela daria à luz a um filho, né? E esse filho seria o unigênito do Pai. Então, será que eles não conversaram? Porque é interessante isso. Até na novela, né, Jesus, né, que passou na Record, a gente vê eles conversando e Maria contando a ela o que foi a abordagem do anjo. Mas nos evangelhos não conta essa abordagem. Não é verdade, irmão José? Não conta. Se você procurar lá, não conta essa conversa que Maria teve. Olha, eu fui procurada por um anjo, não conta. É interessante isso aí, né? Então, foi algo assim que realmente foi difícil para José. Foi difícil para José. E o anjo ali interferiu em sonhos. Mas, até aquele momento, ele podia ter tomado uma atitude precipitada, tirando as conclusões que ele estava tirando. Então, ele estava até decepcionado, né? Ele não estava decepcionado? Ele ali esposando Maria. Maria devia também ser alguém de exemplo, né, naquela sociedade, com certeza, porque ela não foi escolhida também, né, sendo uma mulher que não tinha justiça em sua vida. Ela era uma pessoa também cheia de graça. Ela foi agraciada pelo Espírito Santo, mas ela também demonstrava graça àqueles também que a conheciam. Então ela também tinha também as suas características, que eram também características que poderiam ser usadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas imagina a decepção. E às vezes tudo passa na nossa vida, assim como José. Tá? Ele enfrentou ali a sua mente, né, conduzindo ele a tirar conclusões que, se ele tivesse sido precipitado naquelas conclusões, algo poderia prejudicar aquele propósito de Deus, tanto na vida de José, quanto na vida de Maria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as conclusões que nós tiramos quando nós vemos situações que parecem inexplicáveis. Quantas vezes a gente vê isso, por exemplo, num relacionamento, né? Uma mulher que tira uma conclusão precipitada a respeito de algo que ela viu na roupa do marido, por exemplo. Viu uma marca de batom, meu marido está me traindo. Mulheres que, né, vão tirando essas conclusões, colocando dentro da sua mente que há uma traição ali. Isso é uma conclusão precipitada. Né? Tantas outras coisas que nós podemos incorrer
num erro. Quando as coisas parecem inexplicáveis, nós ficamos preocupados com aquilo que está acontecendo e nos esquecemos de quê? De que Deus está trabalhando. Vem situações complicadas na nossa vida. Olha o que aconteceu na questão de José. Naquele contexto onde José estava, ele só via diante dele o quê? Tragédia. Ele tentava dar um jeito naquela situação, mas nada estava apontando para algo tão grande. Muito pelo contrário, estava apontando para um desencadear de fatos que poderia ser prejudicial e chegar até a morte. Só que naquele plano que estava acontecendo na vida de José e na vida de Maria, estava acontecendo o quê? O cumprimento de uma profecia messiânica. E o que estava acontecendo naquele momento para José? Ele estava preocupado, né? E quantas vezes a gente fica preocupado e deprimido com algumas situações, e isso daí nos causa até um desgaste físico e mental. Mas o que estava acontecendo aqui? Tudo estava acontecendo dentro da soberania de Deus. As portas, elas não têm o direito de fazer o que quer, não. Às vezes a gente se esquece disso. A porta fechou, perdi a oportunidade. As portas estão se fechando. As portas, elas não têm o direito de fazer aquilo que elas querem com relação a nossas oportunidades, não. Nós temos que sempre nos lembrar que todas as portas que se abrem, todas as portas que se fecham, elas estão submetidas à autoridade do abrir e fechar de Deus. A gente esquece disso. A gente vê as portas se fechando e fala, meu Deus, as oportunidades para eu resolver essa situação, sair dessa situação, para eu conseguir a minha conquista, estão se fechando. Quantas vezes isso aconteceu? Eu já experimentei isso na minha vida muitas vezes. E já cheguei até a dizer assim, agora não tem mais jeito. Mas não, mesmo que a porta fosse muito estreita, o caminho muito difícil a ser percorrido, eu tinha que entender que a vontade de Deus, ela estava acontecendo e ela é soberana. Às vezes não vai ter um caminho grande para você passar, não. Vai ter uma frechinha que você vai ter que se espremer para passar por ali. Você vai ter até que se arranhar um pouquinho para passar por aquela frechinha. Mas que a soberania de Deus vai te permitir passar por essa frechinha, vai. Foi difícil. E eu acho que para a gente, quanto mais difícil, a gente que é crente, a gente que confia em Deus, quanto mais difícil, é mais benéfico para a nossa vida. Porque nós aprendemos mais. Isso não é assim. Quanto mais difícil é o aprendizado, mais fixo fica na nossa experiência pessoal com Deus, na nossa vida espiritual. Nós crescemos, nós nos fortalecemos ainda mais. Tem uma história, não sei se os irmãos já ouviram essa história, de uma criança que ela está vendo uma borboleta saindo daquele casulo do lagarto. Não sei se vocês já viram essa experiência, essa história da borboleta. A criança estava vendo ali, aí ela chamou o pai e falou assim, pai, ali o casulo está se rompendo. E aquela criança ficou vendo, mas aquela borboleta, ela estava fazendo força com as asas para sair do casulo. E não se rompia o casulo. Aí o pai ficou olhando junto com o garotinho, mas o garotinho ficou precipitadamente, ele ficou nervoso, né? Aí ele pegou um gravetinho e começou a abrir o casulo.
E aí aquela borboleta foi e saiu do casulo. Só que, na hora que ela saiu do casulo, não era a hora apropriada para ela ter saído daquele casulo. E ela mexia as asas, mas ela não voava. Aí o menino virou e falou assim: pai, a borboletinha está doente, a borboletinha está com defeito. Aí o pai: não, meu filho, aquele processo que ela estava fazendo dentro do casulo para romper o casulo, ele era necessário para fortalecer, para desenvolver as asas daquela borboletinha. E você, precipitadamente, você pegou o graveto para ajudar ela, você acabou prejudicando. Então, às vezes a gente está passando por esse processo, que a preocupação é muito grande. A gente quer romper logo o casulo. A gente quer chegar logo aonde a gente quer. Mas na soberania de Deus, nós vamos ter que passar por alguns processos para nos desenvolvermos. Até para poder, quando vier aquela conquista, a gente saber administrar aquela conquista. Porque quantas vezes também pessoas conseguem conquistar algo, mas elas não conseguem administrar, sustentar aquela conquista. E naquele momento, ele estava deprimido, ele estava preocupado, mas ele não estava descansando na soberania de Deus. As portas estão submetidas a Deus, e às vezes nós achamos que tudo já acabou. Imagina a situação desse homem, né, que já estava ali enamorado, né, com Maria, já estava esposado com Maria, sua esposa. Ele vê tudo acabar ali naquele momento e olhar aquele projeto dele de vida que ele já tinha lá planejado com a sua esposa acabar, né? Nós achamos que perdeu o sentido da vida e não há mais direção. Mas uma coisa que nós aprendemos com Deus é que a nossa direção de vida está no Senhor. Uma das coisas que o Espírito Santo faz, agindo na nossa vida, uma das propriedades dele é guiar. Ele é o nosso guia. Então, quantas vezes a gente quer pegar a direção da nossa vida e, não, pode deixar que eu vou conduzir a minha vida. Não, nós não somos conduzidos por nós mesmos. Nós temos que entender isso. A direção da nossa vida está nas mãos de Deus. Somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, esse caminho aqui é muito melhor. Nós não damos essa opção para Deus. Nós não damos essa sugestão para Deus. Nós não precisamos dar essa sugestão para Deus. Senhor, que tu possas fazer isso. Esse tipo de oração não chega assim até Deus. Com certeza não chega. Porque é Ele que dá a direção. Não é verdade? E às vezes a gente direciona a oração dessa forma. Senhor, se o Senhor fizer assim, como se Deus ele precisasse de explicação para fazer alguma coisa certa. Às vezes a gente ora assim. Ele fica chateado com isso? Claro que não. Porque na realidade não chega dessa forma. O Espírito Santo sabe muito bem aquilo que nós precisamos falar com Deus e Ele intercede por nós. Em terceiro lugar, nós, quando vemos as coisas que parecem inexplicáveis, nós precisamos saber que os planos de Deus já estão se cumprindo. Maria e José, eles não estavam entrando no plano de Deus, não. Eles já estavam nos planos de Deus. Olha a diferença. Nós estamos entrando nos planos de Deus? Não. Nós já estamos nos planos de Deus. Os planos de Deus já estão sendo desenvolvidos na nossa vida. Quando acontece alguma coisa, nada foi... Eu já falei isso aqui. Deus não age de improviso. Deus não improvisa nada. Tudo aquilo que Deus faz é algo planejado. Então, se algo acontecer
na nossa vida, não é algo que a gente possa pensar assim: peraí, eu estou caminhando para a escuridão. Não havia escuridão naquele momento, nos planos de Deus. Havia um caminho para a luz. Aquilo que estava para acontecer, aquela criança que estava por vir, não era escuridão para a vida de José e Maria. Muito pelo contrário. No livro de João, diz que ele era a luz que estava vindo ao mundo. Então não havia escuridão, aquela criança não era escuridão. Quantas vezes até, a questão de algo inesperado acontecer, por exemplo, de alguém engravidar na família, a gente pensa assim: meu Deus, agora como é que vai ser a vida e tal? Não, espera aí. Deus fez com que acontecesse daquela maneira errada? Não, mas Ele permite que aconteça. Gente, Ele vai conduzir toda essa questão. Ele vai chegar a um momento em que as coisas vão se equilibrar. E a gente tem que, nesse momento de ver algo inexplicável e pensar assim: meu Deus, e os planos que eu tinha? O plano que eu tinha para o meu filho, para minha filha, e o plano que eu tinha para mim, para minha família, agora aconteceu isso na minha vida. O que eu faço? Você não precisa fazer nada. Não é você que vai replanejar a sua vida. Os planos que você tinha podem ser até bons, mas os planos do Senhor, eles são melhores. Os meus pensamentos, a Bíblia diz que quando Deus fala dos pensamentos, são mais altos que os vossos pensamentos, são maiores que os vossos pensamentos, melhor dizendo, E os meus caminhos mais altos que os seus caminhos. Então os planos de Deus, eles são maiores do que os meus. Os meus caminhos, eles são menores do que os de Deus. Ele vai procurar caminhos maiores em seus planos. Nós temos que analisar os fatos pela ótica de Deus. É difícil, hein? É difícil. Pararmos para deixarmos de olhar para as coisas do jeito que estão nos apresentando, nos olhos humanos, e olharmos pela ótica de Deus. Naquele momento, José olhava para aquilo dali como algo muito pecaminoso que estava acontecendo. Maria cometeu o pecado. Maria adulterou. Maria fornicou. Ele olhava para aquilo dali dessa forma. E naquele momento, algo que estava acontecendo ali na vida de Maria era o quê? Sagrado. Maria era uma noiva infiel. O anjo falou que não era nada disso, Maria, você é uma agraciada, você foi escolhido como alguém que vai ser bendita entre as mulheres. Maria era obediente a Deus. O fruto do ventre de Maria é o pecado, era o Espírito Santo de Deus. O fruto que estava dentro de Maria era o Espírito Santo de Deus. Maria carrega um filho ilegítimo. Era um unigênito do Pai que estava ali no ventre de Maria. Olha como é que às vezes a gente olha pela nossa ótica, mesmo no nascimento de Jesus Cristo, aquele que seria o Pai de Jesus Cristo, ali diante dos homens, que cuidou dele durante muito tempo na sua vida, que contribuiu ali para que aquela família ela se estruturasse naquela sociedade, colocando ali, olha, como deve ter sido difícil naquela família ter Jesus ali no seio daquela família, como referencial. Para Maria, como deve ter sido difícil cuidar de Jesus e cuidar dos outros filhos, que ela teve os outros filhos. A Bíblia nos narra isso, que Jesus teve também irmãos. Como ela teve que não dispensar cuidados maiores para Jesus e em detrimento dos outros filhos. Eu vou amar mais a Jesus, porque Ele é o Filho de Deus. Poderia ser isso,
Jesus, como é que ele era diante das situações, como é que era o comportamento dele ao lado dos seus irmãos. E aí os irmãos querendo também ser um referencial igual a Jesus, ser igual a Jesus em suas atitudes. Difícil. Para pensar nisso, tá? E às vezes a gente olha as coisas numa ótica na qual a gente não consegue enxergar. As coisas não são aquilo que aparecem ser. Deus está agindo de uma forma totalmente diferente qual a gente quer ver. Ah, mas Deus está usando aquela pessoa ali, aquela pessoa que foi tão ruim no passado, foi um homem mau, uma mulher má, mas transformou a vida daquela pessoa e quer usar aquela pessoa como instrumento de Deus. A gente olha para alguém que ainda é má, e a gente olha e fala assim, Deus não vai conseguir usar aquela pessoa nunca como instrumento dele, mas Deus tem um plano na vida daquela pessoa, e a gente não prega para aquela pessoa, não vê pela ótica de Deus aquilo que aquela pessoa pode vir a ser. A gente olha o que aquela pessoa é, não o que aquela pessoa pode vir a ser transformada por Deus. E a gente tem que olhar por essa ótica. Ao futuro do nosso país vai ser assim, assim, assado, e a gente prevê algo derrotista, algo pior para o final do ano. Não, meu Deus, a coisa vai piorar ainda mais ainda. Eu estava falando esses dias para a igreja, irmãos, nós vivemos, sim, numa situação, num contexto difícil, sim, mas olha, nesses contextos difíceis, nós não estamos refém dos contextos, não. Nós não estamos reféns dos contextos, não. O contexto é de pandemia, o contexto é de dificuldade, sim, mas é Ele que nos controla? Claro que não. Quem direciona a nossa vida, quem tem um controle da nossa vida, quem vai dizer que nós vamos ainda ter oportunidade ou não nesse momento que nós estamos vivendo, é Deus. E nós temos que enxergar dessa forma, nessa ótica. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Mas eu vou olhar para aquilo que eu preciso olhar, não para o contexto. Eu vou olhar para o plano de Deus na minha vida. E aí você vai conseguir enxergar coisas que estavam desapercebidas ali naquela situação, naquelas circunstâncias. E você vai ter muito mais esperança na sua vida. Olha, muitos crentes são desesperançados aí nesse momento. Muitos crentes estão desanimados. Muitas pessoas estão tristes, porque não estão olhando pela ótica de Deus. Nós temos que ver pela ótica do Senhor. E aqui o anjo chegou e contou tudo aquilo que José precisava saber. E aí ele começou a enxergar de uma outra forma. E os planos de Deus se desenvolveram de uma forma muito mais tranquila na vida daquele casal. E assim pode ser também na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. Mais tarde, nós estaremos aqui na igreja às 18h30. Irmãos, já vou começar a fazer um pedido aos irmãos, desde agora. No dia 9 de setembro, nós teremos o que aqui na igreja? É o que da igreja, melhor dizendo? Aniversário da nossa igreja. No domingo seguinte, é dia 12/9. Nós teremos aqui o pastor Marcelo, que é da Primeira Igreja Batista em Várzea das Moças, já pregou aqui algumas vezes, excelente pregador. Então, no dia 12/9, nós teremos a apresentação de vários irmãos aqui da nossa igreja, que eu já convidei, né, todos eles estarão aqui participando com louvor. E os irmãos convidem as pessoas para estarem na nossa igreja nesse dia 12/9. Eu vou convidar meu esposo, vou convidar minha esposa, vou convidar meus filhos. Convide para estar aqui. A gente vai ter uma programação muito bacana e a gente gostaria de convidar os irmãos para essa festa espiritual. Amém. Leva-me além
é o cântico que nós vamos entoar nesse momento. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é leva-me além.
Amém. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus com o cântico Meu Alvo. Eu senti que a música terminou meio diferente, mas de vez em quando ele faz algumas coisas diferentes. Aí eu achei comum, né? O que aconteceu, porque a gente está acostumado, de vez em quando aconteceu algumas coisas diferentes, né? Mas aí, né, foi algo que foi externo, que a corda que arrebentou aqui, por isso que ele está trocando a corda no nosso violão. Meu alvo é Cristo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes
Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque as nossas respostas estão no Senhor. Por mais difícil, por mais inexplicável que esteja acontecendo em nossa vida, o Senhor tem todas as respostas. E, Senhor, que aquilo que nós aprendemos, Senhor, nessa manhã, nós possamos, Senhor, aplicar em nossas vidas, para que nós possamos sempre enxergar pela ótica do Senhor. No nome de Jesus. Amém.